Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais está incendiado aqui nessa manhã? Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Domingo passado, nós falamos sobre o Evangelho de Jesus contra a religiosidade. E hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus contra a avareza. Amém? O Evangelho de Jesus contra a avareza. Nós estamos estudando sobre os Evangelhos, né? Sobre o Evangelho do Senhor nas nossas células. E mais uma vez eu quero reforçar aqui, meu amado, você que ainda não participa das nossas células, é importante que você participe, é importante que você esteja junto com a gente, né, nas nossas células, para que você não seja aquele irmão desconhecido, aquele irmão que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece, né, você entra e sai da igreja e ninguém cumprimenta, ninguém sabe quem você é, você não pode participar das suas lutas, compartilhar das suas lutas, das suas vitórias para ninguém, porque você não tem amizade aqui na igreja, você não pode compartilhar um dom espiritual que Deus te deu, porque nós nem sabemos que você existe. Então, é importante você participar das nossas células. Nós queremos chamar você pelo teu nome, amém? Nós queremos conhecer você, nós queremos que você esteja incluso na comunhão, no corpo de Cristo da igreja, né? Não é só aquele lance de participar domingo, ir embora, voltar, domingo, vai embora, volta. Queridos, isso é religiosidade. E nós falamos sobre religiosidade semana passada. Você tem que ser participante do corpo de Cristo e frutificar no corpo de Cristo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar outras pessoas para te abençoar, e Deus quer usar você para abençoar outras pessoas, mas isso só é possível se você for conhecido aqui na nossa igreja, se você estiver incluso na comunhão. E uma das formas mais práticas disso acontecer é através das nossas células. Pastor, o que é célula? Células são grupos pequenos que se reúnem toda quarta, quinta, sexta, terça, depende do tipo de reunião que é. A maioria é quarta-feira, uma reunião rápida de 1 hora de duração, onde tem louvor, palavra, oração, depois uma mesinha aí com lanche para comunhão. E é uma bênção, não fique de fora. Se você ainda não participa, nos procure que a gente vai indicar a célula mais próxima da sua casa. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém, queridos? Então, sem perca de tempo, nós vamos meditar nesse texto aqui, certo? O Evangelho de Jesus contra a avareza. Nós já falamos a semana passada que os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os hipócritas, tal, eles eram avarentos. E quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 6 que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, eles zombavam de Jesus. E por que eles zombavam de Jesus? Porque os fariseus
eles eram avarentos. E quando Jesus chegou pregando o evangelho da humildade, da graça, da simplicidade, foi em choque contra aquilo que os fariseus acreditavam. Porque, queridos, é muito importante a gente entender a palavra de Deus. Num contexto, de uma forma geral, a Bíblia é dividida entre Novo Testamento e Velho Testamento. A Bíblia ela é dividida em 7 dispensações. E quando nós entendemos tudo isso, fica mais fácil a interpretação do texto bíblico. A escola do Velho Testamento, ela foca na bênção material. É só você ler os livros do Velho Testamento que você vai ver lá que foca a bênção material. E o Novo Testamento, ele foca o quê? A bênção espiritual, mas não abandona a bênção material. Jesus disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, bênçãos materiais, vos serão acrescentadas. Mas o foco está onde? O foco está na bênção espiritual. Enquanto que o Velho Testamento foca na bênção material. Isso nos ensina o quê? Que Deus quer nos abençoar de todas as... Som, aleluia. Continuando aqui. Agora minha voz vai sair meia... Vai regulando aí, Nicolas. Vai regulando não. Aleluia. Um assistente, pega o microfone aqui, ó. Aí, assistente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, Jesus, né, o Senhor, Ele quer nos abençoar, tanto na bênção material, na área material, mas também na área espiritual. O problema é quando o quê? É quando nós desequilibramos. Então, o texto de Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim: um homem vai até Jesus, né, e fala para repartir herança. Mestre, reparta a herança, tal. E no versículo 15, Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. Então dá a entender que existe mais de um tipo de avareza, amém? Não é só avareza, né? Um tipo de avareza, não. Existem vários tipos de avareza. Então, rapidamente, nós vamos entender aqui pelo menos 3 tipos de avareza. O primeiro tipo de avareza é o apego ao dinheiro. Ao dinheiro. É aquela pessoa, meus amados, que ela é apegada ao dinheiro. Ela teria condições de morar melhor. Ela teria condições de ter um carro melhor. Ela teria condições de dar uma vida mais confortável. Ela teria condições de dar uma vida mais confortável para a sua família. Ela teria condições de fazer viagens, de comer em restaurantes. Ela teria condições. Lá no meu carro tem porta-luva. Teria condições. Então, mas ela não usufrui desse valor. Ela não usufrui da sua prosperidade, porque ela é apegada ao dinheiro. Então ela poderia se vestir melhor, mas não se veste melhor. Poderia comer melhor, mas não come melhor. Não vai no restaurante, não viaja, não faz nada. Por quê? Porque o prazer dessa pessoa é ver a conta bancária recheada de dinheiro. Ela é apegada ao dinheiro. Ela não usufrui, ela não desfruta do valor, da prosperidade que ela tem. Por quê? Porque ela não quer gastar. Mesmo podendo, ela não quer gastar. Então ela não usufrui, não desfruta da prosperidade que ela tem. Por quê? Porque o prazer dela é abrir o aplicativo lá do celular e ver aquela conta bancária, né? Ver lá
as ações, sei lá, vê a conta poupança, vê lá o tesouro direto, enfim, vê recheado de dinheiro, cheio, muito dinheiro no bolso, mas vivendo uma vida extremamente simples. Por quê? Porque a pessoa é apegada ao dinheiro. E ela também tem o quê? Ela tem dificuldade de ajudar outras pessoas, porque ela é apegada ao dinheiro. Então, ela vive uma vida, onde ela não desfruta e também não ajuda as pessoas com necessidade, porque ela ama o dinheiro. Segundo tipo de avareza é aquela pessoa que é apegada aos bens materiais. É o contrário. É aquela pessoa que tem dinheiro e o que ela faz? Ela está sempre com carro novo, sempre com celular de última geração, está sempre comprando roupa, está sempre viajando, está sempre comendo do bom e do melhor. Muitas vezes até fica meio apertado no cartão de crédito porque gasta demais. Mas é uma pessoa apegada aos bens materiais. Ela idolatra o carro. Ela se apega, o dinheiro não para na conta, ela vai comprando, ela vai comprando, ela vai comprando. É uma pessoa consumista. Às vezes está com o carro bom, às vezes tem um celular bom, mas vai lá e troca. A televisão dela está boa, mas vai lá e troca porque essa é uma televisão mais nova. Então é uma pessoa apegada aos bens materiais. E detalhe, ela nunca tem dinheiro para ajudar ninguém, porque vive uma vida egoísta. Porque vive uma vida egoísta, Então é aquela pessoa apegada aos bens materiais. Aí você vai falar assim, mas essa pessoa é uma pessoa rica. Queridos, tem pobre que é apegado aos bens materiais. Ele tem aquele carrinho velho, mas ele idolatra aquele carrinho velho. Ele tem um sofá lá na casa dele, que ele reformou, e ele não deixa fazer célula na casa dele, porque senão a molecada vai destruir, vai derrubar lanche, vai sujar o sofá. Então ele idolatra o sofá, idolatra a casa, idolatra o carro. Às vezes nem é algo tão assim, mas idolatra. Por quê? Porque é apegado aos bens materiais. Então o primeiro tipo de avareza, apego ao dinheiro. Segundo tipo de avareza, apego aos bens materiais. Terceiro tipo de avareza, apego ao trabalho. É aquela pessoa que idolatra, que coloca o trabalho acima da família, coloca o trabalho acima da igreja, da obra de Deus, coloca o trabalho acima de si mesmo. Às vezes não tem saúde para trabalhar, mas vai lá e trabalha. Não pega férias porque quer trabalhar. Hora extra, não pensa para fazer hora extra, vai fazer hora extra. Aquela pessoa que vive para o trabalho, ela não vive para a família, ela não vive para Deus, ela vive pro trabalho. Ela renuncia a tudo por causa do trabalho. O trabalho é o Deus dela. Então, a avareza, ela se resume mais ou menos isso daí. Pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram os bens materiais e pessoas que idolatram o seu próprio trabalho. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho apego ao dinheiro, eu gasto tal, mas muitas vezes é apegado aos bens materiais. Tem pessoa que diz, não, eu não gasto meu dinheiro à toa, tal, não sei o que lá, mas por quê? Porque é apegado ao dinheiro. É um tipo de avareza. Então nós temos que vigiar, e entender que muitas vezes nós podemos estar cometendo o pecado da avareza sem saber. E Jesus, ele continua o texto aqui no versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Queridos, esse texto aqui, essa parábola que Jesus falou, Jesus mostra aqui um homem trabalhador, Jesus mostra um homem inteligente, Jesus mostra um homem honesto,
Jesus mostra um homem que tinha visão do futuro. Eu vou ampliar o meu negócio, eu vou ampliar a minha fazenda, eu vou ampliar o meu depósito, né? Eu vou estocar mais aqui. Então era um homem que tinha visão, era um homem inteligente, era um homem que tinha assim, né? Tinha planejamento na vida. Uma pessoa que sabia acumular riqueza, uma pessoa que sabia ganhar dinheiro. E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em você ser um estrategista, em ser um planejador, em ser um homem que tem a visão do futuro, uma mulher, né, que trabalha, tal, que tem visão do futuro, uma pessoa que realmente sabe administrar, que sabe aonde investir, que sabe aonde guardar o dinheiro, que sabe aonde, na hora certa de vender, a hora certa de comprar. Não tem nada demais nisso, meus amados. O problema desse rico aqui que Jesus fala foi o desequilíbrio. Por quê? Qual foi o desequilíbrio desse homem? Qual foi o erro desse homem? O erro foi que ele usou toda a sua sabedoria, ele usou todo o seu recurso, ele usou todos os dons que ele tinha para enriquecer somente na terra. E quem usa tudo que tem e tudo que sabe, todos os seus recursos, todos os seus talentos, para enriquecer somente na terra, a Bíblia chama esse homem do quê? Louco. Mais uma das definições para uma pessoa louca é aquela pessoa que usa toda a sua energia, todo o seu recurso, toda a sua sabedoria para enriquecer somente aqui na terra, mas não é rica para com Deus. E Jesus chama esse homem de louco. Louco. Este homem, ele se preparou para viver uma longa vida aqui na terra, mas ele não se preparou para viver a eternidade. A vida aqui na terra, ela pode ser abreviada, mas a eternidade não. E Jesus falou na parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma. Você vai morrer. Você vai partir desse mundo. E tudo o que você fez, tudo o que você frutificou, tudo que você gerou, tudo que você preparou, para quem é? Para quem será? Para Deus? Não. Jesus conclui: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém, queridos? Agora, como ser rico para com Deus? Porque Jesus, ele não fala uma coisa sem dar o caminho, não é verdade? Tudo que Deus pede de nós, ele dá um caminho para que nós possamos alcançar, para que nós possamos praticar. Como nós podemos ser ricos para com Deus? Como nós podemos acumular galardão lá no céu? Queridos, ficar rico aqui na terra é complicado, sim ou não? Quem acha que é complicado ficar rico aqui na terra, levanta a mão. Pode levantar, gente, pode levantar. Eu também acho complicado ficar rico aqui na terra. É complicado ficar rico aqui na terra. Não é complicado? Não é difícil? Não é trabalhoso? É dose. Rico. E quando eu falo rico, é rico. É o cara chegar com uma Porsche aqui no estacionamento da igreja. Uma Porsche nova, né? Não, querido, isso daí... Ó, Jamile, você está conspirando contra o pastor, é coisa feia. Queridos. Não, agora eu fiquei nervoso. Agora eu vou... Ó, a pessoa
para participar do cruzeiro marítimo nesse navio aí, queridos, ela não precisa ser rica, ela precisa ter cartão de crédito, vai lá e parcela em 10, 12 vezes. Aí você viaja no trem desse. Não precisa ser rico, não. É só ter cartão de crédito, limite mais ou menos ali no cartão, vai lá e parcela que você viaja lá, você viaja uma semana. Ó, tem cruzeiro de 3 dias, tem cruzeiro de 5 dias, tem cruzeiro de 7 dias, tem cruzeiro de 15 dias, tem o cruzeiro que se chama Volta ao Mundo, que é 3 meses viajando. Tá todos os gostos. Então, não precisa ser rico, viu, Jamile? A Jamile vai para o banco. Não precisa ser rico para participar do cruzeiro marítimo. Ah, se fosse assim, né? Mas aí é que está o negócio. Lembra que eu falei da avareza? Tem pessoas, é opção de vida. Tem pessoas que preferem trocar de carro. Tem pessoas que preferem viajar. Né? Tem pessoas que preferem morar bem ao invés de gastar dinheiro com viagem. É tudo opcional, é uma questão dos valores que você tem na vida. Está entendendo? Eu aconselho você ir pela prioridade. Mas, cada um é cada um. Mas vamos voltar para a palavra. Amém, Jamile? Vamos voltar para a palavra. Vamos lá. Eu estava falando que é complicado ajuntar riqueza aqui na terra. É complicado ser rico aqui na terra. É complicado, não é para a maioria. Né? Não é para a maioria. Agora, acumular galardão no céu, ser rico para com Deus, já é algo simples. É algo que todo mundo pode fazer, pode conseguir, pode alcançar. Se nós quisermos, nós poderemos ser futuros milionários lá no céu. Galardão, acumular muito galardão, ser riquíssimo para com Deus. Ao contrário de acumular riqueza aqui na terra, que é um negócio complicado, acumular tesouros no céu é simples demais. Como é que faz então, pastor? Então vamos lá. Preparados aí, amém? Então vamos lá. Primeira forma de você acumular galardão lá no céu. Mateus capítulo 10, do 40 ao 42. Olha só que simplicidade. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha lá, 40. 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Ó, você não precisa ser pastor para receber galardão de pastor. É só o pastor chegar na sua casa e falar: pastor, eu fiz uma parmegiana para o senhor. Fala, glória a Deus. Já está recebendo galardão de pastor. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, querido, chegou alguém na sua casa, reconheça a unção ou reconheça a salvação que está sobre a vida dessa pessoa. Chegou um irmão na tua casa, chegou uma irmã, tal, seja hospitaleiro, faz um café, serve um copo, nem que for para servir um copo de água fria, coisa rápida, sabe? Seja hospitaleiro. Talvez seja uma coisa boba, mas queridos, eu vou falar uma coisa para você. Já teve lugar que eu fui visitar, que eu saí com sede do lugar, porque a pessoa nem um copo de água ofereceu. Está entendendo? Acontece isso hoje? Acontece. Sabe, acontece. Então, um irmão bateu na porta da sua casa, foi fazer uma visita, alguma coisa lá, enfim, apareceu lá, ou foi uma visita marcada, prepare uma mesa para ele. Prepare uma mesa para ele, seja hospitaleiro, dê o seu melhor para aquela pessoa, receba aquela pessoa com hospitalidade, receba aquela pessoa com uma mesa farta, receba aquele profeta, aquele pastor, aleluia, né? Receba com a mesa farta, seja cavalheiro, seja educado, seja cordial com aquela pessoa. A Bíblia diz lá em Hebreus que
alguns sem saber receberam, né, na sua casa o quê? Hospedaram na sua casa o quê? Anjos. Então, seja hospitaleiro com os irmãos que vão até a sua casa. Seja hospitaleiro com essas pessoas, porque dessa forma você vai fazer o quê? Acumular galardão no céu. Amém, queridos? Vamos praticar a hospitalidade para com os nossos irmãos. Amém? Segundo lugar, como acumular galardão no céu? Como ficar rico para com Deus? 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15. Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Quando Paulo fala, lancei o fundamento, ele está falando que ele lançou o fundamento da palavra. Amém? Não existe uma nova revelação do evangelho, da palavra, é o que está aqui na Bíblia. Não existe outro evangelho. Paulo falou, se alguém chegar na sua casa com outro evangelho, que seja o quê? Anátema, amaldiçoado. Ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Não há outro evangelho. Amém? E Paulo ele fala aqui, lancei o fundamento, que é a palavra, a doutrina que nós temos hoje, como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Sempre eu vou edificar sobre essa palavra. Eu sempre vou pregar sobre essa palavra e não fora dela. Estava falando agora há pouco com um recém-chegado na nossa igreja. A melhor maneira de você conhecer a Deus de verdade é através da Bíblia. Bíblia Sagrada. É a melhor maneira de você conhecer a Deus e entender o coração de Deus. E ele diz, ainda no versículo 10 no final, porém cada um veja como edifica. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, olha lá, outra palavra, outro evangelho, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha lá, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, dia está com letra maiúscula, o dia do julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Continuando. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. O que Paulo quer dizer nesse texto aqui, queridos? Como, né, segunda forma de nós acumularmos galardão lá no céu, é fazendo a obra de Deus com dedicação, com zelo, com esforço, dando o seu melhor. É o que Paulo está dizendo aqui. Pregar o evangelho, ou de alguma forma cooperar com o evangelho, seja lá qual for o ministério, é você dar o seu melhor, é você se dedicar, sabe? É você, se necessário, ter que renunciar a alguma coisa, sacrificar, e tudo isso por quê? Para você dar o seu melhor no ministério, na obra de Deus. Você é levita, dê o seu melhor. Líder de célula, dê o seu melhor. Pregador da palavra, dê o seu melhor. Dá aula aqui no curso bíblico, faça o melhor que você puder. Tudo que você for fazer para Deus, projetor, transmissão, tudo, faça o melhor. Faça o melhor, porque você está fazendo para Deus e não para os homens. Porque, queridos, o nosso ministério, a nossa obra para com Deus, ela vai ser provada pelo quê? O texto diz, pelo fogo. O meu ministério pastoral vai passar pelo fogo de Deus. Vai permanecer se passar pelo fogo? É ouro, é prata, é pedra preciosa,
ou é feno, é palha, aqui ó, o fogo dissipa rapidinho. Se o teu ministério hoje passar pelo fogo, ele vai ser como ouro, prata, pedras preciosas, ou como feno, ou como palha, que o fogo destrói em 1 minuto. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o seu melhor para Deus, seja lá no que for, nas mínimas coisas, até as irmãs que, glória a Deus, aleluia, ajudam aqui na faixinha da igreja, faz o melhor. Porque, queridos, tudo que nós estamos fazendo para Deus aqui na terra vai ser provado pelo fogo. A pergunta é, vai permanecer ou não? Se permanecer, vai acumular galardão. Se não permanecer, não vai ter galardão. Vai ser salvo? Vai ser salvo. Mas não vai ter galardão. E queridos, a Bíblia, isso aí eu vou entrar no mistério agora que nem eu sei explicar, mas a Bíblia dá a entender que vai haver uma diferenciação lá na salvação, na vida eterna, na Nova Jerusalém, enfim, vai haver uma diferenciação entre aqueles que estão acumulando galardão e aqueles que não estão acumulando galardão. No que diz respeito a fazer a obra de Deus, a pessoa ela não acumula galardão se ela fizer de qualquer jeito, mas vai ser salvo, pela graça, pela misericórdia, vai ser salvo, vai para o céu, mas não vai ter o galardão do ministério. Então, muitas vezes, o pouco que você faz aqui, não de uma forma correta, talvez seja um sacrifício de tolo, porque nem galardão está acumulando no céu. Então, a minha opinião, ou você faz o melhor, ou deixa o ministério. Esquenta o banco aí na igreja, esquenta a cadeira aí na igreja, pelo menos você não vai gastar força à toa. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Não faça a obra de Deus de maneira negligente. Se prepare, ore, busque a Deus, faça o seu melhor para que você possa ter um ministério aprovado para Deus. Aprovado para Deus e aprovado por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O que é mais barato? Você construir uma casa de ouro ou construir uma casa de palha? Qual que você paga o maior preço? De ouro. Qual é o preço que você está pagando para exercer o ministério? Preço baixo ou preço alto? Tem renúncia? Tem algum tipo de sacrifício? Tem algum tipo de esforço? Ou você vai empurrando com a barriga? Então, queridos, vamos fazer o nosso melhor para Deus, porque Ele fez o melhor por nós. Entregou o seu próprio Filho. Amém, queridos? Terceiro lugar, como acumular galardão no céu? É a perseguição, é através da perseguição por causa da fé. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Regozijai-vos aquele dia e exultai, porque grande, olha lá, é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Querido, você não tem que entrar em depressão profunda, porque a turma lá na empresa não vai com a tua cara. Jovem, você não tem que ficar todo com crise de ansiedade, porque a turma na escola te julga por causa da tua fé, porque o professor pega no teu pé, porque os alunos pegam no teu pé. Queridos, isso é galardão. Glória a Deus que você está sendo perseguido por causa da fé. Você está acumulando galardão lá no céu. Às vezes não é bom ser o queridinho de todos. Às vezes não é bom ser o amorzinho de todos, porque isso não gera galardão no céu. Agora você ser, confrontado, perseguido, você ser injustiçado por causa do reino de Deus, isso gera
galardão no céu. Isso é bênção para a sua vida. É um negócio estranho, né? Mas isso é bênção para a sua vida. Assim foram perseguidos os discípulos, assim foram perseguidos os profetas antes de Jesus, assim foram perseguidos os membros da igreja primitiva até o século 300 depois de Cristo. Tem um livro muito bom que eu aconselho vocês lerem, a comprarem, que chama Os Mártires do Coliseu. Queridos, quando você lê esse livro, você fala assim: eu sou um crente bola murcha, eu sou um crente de fachada, porque aquele povo é que era crente de verdade. O que eles sofreram, o que eles padeceram, o que eles suportaram, a tortura, a própria morte, por causa da fé, isso é ser crente de verdade. Os Mártires do Coliseu. Anota o nome e compra, porque esse livro aí vai chocar o seu coração. É muito bom. Esses receberam o galardão no céu. Os missionários lá do Oriente Médio, lá no Iraque, lá no Irã, lá naqueles lados, lá no Afeganistão. Ser crente lá não é fácil. Estão recebendo o galardão lá no céu. Uma das maiores dificuldades no Ocidente, no Brasil, em outros países, né? A maior dificuldade não é, parece que é o contrário, né? É o contrário. Essa facilidade, essa abertura, essa coisa toda que nós temos aqui, parece que dificulta de nós praticarmos uma fé mais intensa, mais forte, mais verdadeira, mais sacrificial, porque está tudo muito fácil. Né? Está tudo muito fácil. Embora, daqui a um tempo vai estreitar. O sermão profético lá de Mateus 24 fala que guerra, rumores de guerra é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E antes de chegar ao fim vai ter essa perseguição. Ainda vai ter essa perseguição, queridos. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Mas está começando a estreitar e logo, logo vai estreitar mais ainda. E o que nós temos que fazer? Suportar. E manter a nossa declaração. Né? Manter a nossa declaração de fé. Você é crente? Eu sou crente. Sou cristão. Sou da igreja. Ponto final. Então, não se sinta depressivo, não fique entristecido, não é porque eu me converti e a minha família toda é de outra religião, tal, da religião tradicional, não sei o que lá, e agora ninguém me chama mais para o churrasco, ninguém me chama mais para a festa de aniversário, eu estou meio isolado, tal, meu pai cortou minha mesada depois que eu comecei na GP, tem problema, Deus vai prover. Talvez Deus esteja preparando isso, jovem, para você começar a trabalhar e sair da cola do seu pai. Amém? Então, é a perseguição por causa da fé. Quinto e último lugar. Agora vai ser dose. Agora eu quero ver mesmo. Lucas, capítulo 6, do 32 ao 36. Agora eu quero ver se é crente de verdade. Meu. Vamos lá. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Tem alguma dificuldade nisso? Sim ou não? Não é fácil amar as pessoas que te amam? Não é fácil presentear as pessoas que também te presenteiam? Quem já foi daquele amigo secreto que você deu um perfume caro para a pessoa e a pessoa deu uma camiseta da Hering para você? Não tem nada contra a Hering. Sabe aquele amigo secreto? Você dá um presente da hora, aí você ganha, né, aquele presente michuruca. Porque até os pecadores amam os que os amam, não é verdade isso? Isso aí até pecador faz. Qual que é a diferença? Nenhuma. Pecador também ama quem ama ele. Mas olha lá. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Até quem não conhece a Jesus faz isso. Isso aí é normal, prática humana. Né?
se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Oh, emprestei 10 mil reais lá para o meu amigo, mas eu sei que ele vai me pagar. Até pecador faz isso, não é verdade? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Pronto, já caiu a casa aí, né? Já caiu a casa aí para o teu lado. Amai os vossos inimigos. Essa palavra inimigo é forte, né? Geralmente o inimigo do crente quem que é? É o diabo. Mas muitas vezes não é só o diabo. É aquela pessoa que puxou o tapete na empresa. É aquela pessoa que te enganou. É aquela pessoa que mentiu. É aquela pessoa que falou mal de você. É aquela pessoa que falou mentiras a teu respeito. É aquela pessoa que difama você no meio da família. É aquela pessoa que vai lá no ouvido do diretor tal e fala um monte no ouvido dele só para não te promover. Aquela pessoa que te roubou, que você confiou nela e te roubou. Aquele sócio que você botava a maior fé nele e ele te roubou. Jesus está dizendo aqui: amai, porém, os vossos inimigos. Olha lá. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. E aí? A pessoa chega em você, você sabe que ele vai dar o cano porque ele está quebrado, está falido, não tem grana, e ele fala: arruma R$1.000 aí, ó, segunda-feira está na conta, é só uma emergência aqui, pá, tal. Você vai emprestar ou não? Mesmo sabendo que ele não vai te pagar. Isso é evangelho. Isso é evangelho, queridos. Sem esperar nenhuma paga. E aí sim, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Em Mateus capítulo 5 fala assim: orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos amaldiçoam. Você já orou abençoando o seu inimigo? Você já orou abençoando aquela pessoa que puxou o teu tapete? Queridos, Jesus fala aqui: pois ele quem Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Aqui está uma resposta para aquilo que muitas vezes nós julgamos como injustiça. Mas aquela pessoa é desonesta, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa ela é imoral, mas vive bem, prospera. Por quê? Porque Deus é bom até com os ingratos e com os maus. Um dia vai dar conta no juízo, mas Deus é misericordioso aqui na terra. Essa é uma resposta, meus amigos. Muitas vezes nós perguntamos isso: não, mas por que fulano de tal faz tudo errado e é, entre aspas, abençoado? Porque Deus é misericordioso. Ele é benigno, até com os ingratos e até com os maus. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Aquela pessoa que reclama de tudo, ingrata, vive uma vida boa e reclama de tudo. É aquela mulher que tem um marido nota 10, mas ela consegue ainda reclamar do marido. É aquela mulher que mora numa casa boa, mas ela é a famosa Maria Goteira, fica pingando na cabeça do marido todo dia. Deus é bom até com os ingratos e com os maus.
E se nós queremos ser filhos do Altíssimo, se de fato Jesus está no nosso coração, se nós realmente nascemos de novo, nós temos que viver dessa forma, meus amados. Abençoando aqueles que nos amaldiçoam, orando por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que nos traíram. Aquele empregado que saiu da sua empresa e colocou você no pau. Ora por ele. Mas não é para pesar a mão, não é para morrer de infarto fulminante, não. Ora por ele. Fala, Deus, tem misericórdia. Abençoa a vida dele, que ele se arrependa de tudo que ele fez, que ele tenha um encontro com Jesus. Entendeu? Você tem condição de emprestar para aquele caloteiro? Você tem condição de emprestar dinheiro para ele? Não vai fazer falta para você? Então empresta. Você sabe que ele vai dar o cano, mas empresta. Talvez você não esteja ganhando aqui na terra, mas você está acumulando galardão lá no céu. Acumulando galardão lá no céu. Queridos, a Bíblia diz assim, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não tem como separar a vida cristã das obras. Tiago escreveu lá no capítulo 2, versículo 17: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras ela é morta. O que faz o meu corpo se mexer? O que faz o meu corpo andar? O que faz o meu corpo se locomover? É o espírito de vida que está nele. O que faz a tua fé, a nossa fé, fazer, praticar, se locomover, se mexer, fazer alguma coisa? São as obras. É a fé, queridos. Fé sem obras, ela é morta. Uma fé, ela só é demonstrada através das obras. Então não tem como separar. É por isso que Jesus falou: eu vou retribuir a cada um e vos dar o galardão segundo as vossas obras. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos procurar ter equilíbrio na nossa vida. Você precisa trabalhar, você precisa prosperar, você precisa ter o seu dinheiro. O próprio Paulo falou: aquele que era ladrão, aquele que era desonesto, que trabalhe para que tenha o que repartir para com o necessitado. Não tem nenhum problema nisso, em você trabalhar e prosperar. O problema é quando você se dedica a prosperar só aqui na terra, mas não é rico para com Deus. E Jesus, ele fala isso para a igreja. A igreja da última era, a igreja pré-apocalipse, ela recebe essa exortação. E agora eu estou terminando mesmo, pode ficando de pé. Agora eu estou terminando mesmo. Quem crê fica de pé, vamos lá. Olha o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É aquele crente que dá ânsia, né? Pois dizes, olha lá: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, um miserável, pobre, cego e nu. Qual é a perspectiva? Em que perspectiva Jesus está dizendo isso para a igreja? Porque de fato a igreja de Laodiceia era rica. Mas por que Jesus estava falando isso para essa igreja? Porque espiritualmente falando, era uma igreja o quê? Pobre, paupérrima, cega, miserável, infeliz, nu. E ele continua no versículo 18: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta
a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém, queridos? Feche os teus olhos e vamos nos preparar para essa Santa Ceia. Vamos orar agora. E você vai colocando agora o seu coração diante do Senhor. E eu quero agora que você pergunte a si mesmo: se você tivesse um aplicativo celestial no seu celular, digitasse ali a sua senha para ver qual é o seu saldo na conta corrente do céu, na conta bancária celestial, qual seria o saldo que você teria? Qual seria o saldo que você teria? E você pode entender qual seria o saldo da sua conta lá no céu, olhando para si mesmo agora, olhando para suas obras, colocando essa palavra no teu coração agora, na tua vida. Você afinal tem vivido nessa terra, nesse tempo que se chama hoje, de fato, de acordo com a palavra, e você tem plena convicção que grande será o seu galardão lá no céu? Ou será que essa palavra que Jesus deu para a igreja de Laodiceia é para você também? Talvez você esteja dizendo: eu sou abençoado por Deus, eu troquei de emprego, eu troquei de carro, eu troquei de casa, eu viajei e já tenho outras viagens programadas. Deus tem me abençoado, rico estou e de nada tenho falta. Mas aonde está realmente a tua riqueza? Aonde realmente você está acumulando riqueza? Somente aqui na terra, como o rico daquela parábola? Ou você está também acumulando tesouros lá no céu? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. E nós oramos, nós colocamos a nossa vida no altar agora, meu Pai. Nós colocamos agora a nossa vida diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa para salvar a nossa alma, que não volta vazia, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar dessa miséria espiritual, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonarmos essa vida egoísta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, depender do Senhor para prosperar nessa terra. Que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor como confiou Davi. Que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor proverá o pão de cada dia, que nós não precisamos ficar nos martirizando, nos preocupando excessivamente com o amanhã, mas colocar o Teu reino, colocar a Tua justiça, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, meu Pai. Senhor, eu oro por aqueles que têm ministério na igreja. Meu Deus, eu oro para que eles deem o seu melhor. Eu oro, meu Deus, para que eles paguem realmente o preço, para que eles façam o melhor para Ti, meu Pai, não para o homem, não para o pastor, não para os membros da igreja, mas para Ti, Senhor. E aqueles que ainda não têm o ministério, meu Pai, eu oro para que o Senhor desperte. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga esse entendimento, que todos nós temos talentos aqui na igreja e que todos nós, de alguma forma, grande ou pequena, oh meu Deus, nós podemos frutificar para o Senhor, meu Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, dá a revelação da Tua palavra àquele que é apegado ao dinheiro, dá a revelação da Tua palavra àquele que é apegado aos bens materiais. Meu Deus, dá a revelação da Tua palavra àquele que é apegado ao trabalho, que idolatra o trabalho, que renuncia a sua própria saúde por conta do trabalho, que renuncia a família por causa do trabalho, que renuncia os compromissos da igreja, a própria fé por causa do trabalho, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, molda o nosso coração, meu Pai. Que a Tua palavra hoje faça uma obra na nossa vida, meu Deus.
e que nós possamos a partir de hoje, ó Pai, começar a enriquecer mais no reino de Deus, a acumular mais galardões do céu, meu Pai, para que quando nós formos chamados, para que quando nós passarmos do portal da morte, meu Deus, nós possamos ser recebidos, ó Pai, pelo Senhor, e ouvir, meu Deus, a Tua voz, ó Pai, e ouvir, meu Deus, a Tua voz dizendo, meu Deus, bem-aventurado, bem-aventurado, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra no gozo do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós vamos participar da Santa Ceia, meu Deus, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, ó Pai, as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas falhas, e nós entendemos que nós não podemos participar dessa mesa de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora, derrama a Tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, a Tua misericórdia, meu Deus. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, ó Pai, toda a carnalidade, meu Deus, que nós cometemos, ó Pai. Perdoa, Senhor, toda palavra que saiu dos nossos lábios, que não foi louvável diante dos Teus olhos, ó Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ajuda esse irmão que está lutando contra o vício, meu Pai. Ajuda esse irmão que é novo convertido, meu Deus, e está batalhando ferozmente contra o pecado. Ajuda, meu Deus, esse irmão que já tem um tempo aqui na igreja, meu Pai, e parece que se acomodou com as mesmas falhas e com os mesmos pecados. Desperta ele nessa manhã, Senhor. Oh, meu Deus, purifica as nossas vestes espirituais com o poderoso e precioso sangue de Jesus, meu Deus. Que nós possamos participar dessa mesa em paz. Que nós possamos participar dessa mesa usufruindo, ó Deus, todos os benefícios espirituais que ela pode nos dar, ó Pai. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de cada irmão, Senhor. Nós consagramos, ó Pai, esse pão, nós consagramos, meu Deus, esse suco de uva e declaramos que a partir de agora é o sangue de Jesus para nós, é o corpo de Cristo para nós. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor.